Assista agora Telescópio, Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano. Boa tarde, Itapetininga. Hoje é dia 24 de maio, terça-feira. O programa de hoje é gravado, mas eu tenho certeza que os nossos convidados vão responder as suas perguntas colocadas aqui e enviadas pelas redes sociais. Aliás, recebemos aqui em nossos estúdios a advogada doutora Valéria Scheck, também o empresário Felipe Blois. E para me ajudar na conversa com esses dois feras, eu conto com a participação do Daniel Cordeiro. Você sabe que o programa Telescópio está no ar graças ao apoio cultural do Plano Familiar Camargo, também da Orocentro Prime e ainda da Unimed Sul Paulista. Fique com a gente, eu sou o Fábio Miranda e vamos dar início a mais um programa Telescópio. Fique ligado, voltamos já já. Isso aí, de volta ao seu programa Telescópio de hoje, com convidados realmente muito especiais, o Felipe Blois, empresário, a doutora Valéria Scheck. Eu vou começar, eu vou ser deselegante e vou começar pelo Felipe, pode ser? Pode. Felipe, obrigado pela sua presença, boa tarde. Obrigado você, Fábio, mais uma vez aí, pelo convite. Tamo junto. É isso aí, você que é da DNA Florestal. Isso mesmo, Como é que estão perfeito. os negócios, vão bem ou não? Bem, graças a Deus, esse ano completando aí 10 anos de existência, né? Puxa. Estamos na caminhada aí. É isso aí, depois a gente volta a falar mais da DNA, tá? Perfeito. Doutora Valéria Scheck, boa tarde, obrigado pela sua presença. Boa tarde, é sempre uma honra estar aqui com vocês, com os telespectadores, é uma grande honra. Muito obrigado, privilégio nosso. Daniel Cordeiro, boa tarde, obrigado pela presença, você fixo na bancada do Telescópio. Boa tarde, obrigado você, Fábio. Preparado para entrevistar os feras aí? Ah, sempre, né? Sempre, né? Não precisa nem ensaiar muito, né? Não, vai não. Tem um assunto que eu gostaria de, antes de passar a bola para eles, ontem, o governador João Dória desistiu da candidatura a presidente. Puxa. Você acompanhou o noticiário ou não? Eu fiquei sabendo hoje de manhã, na verdade. É. Que dó, né? Ele tinha chance, né? Bastante de ganhar. Tinha. Pelo jeito. O jeito vai polarizar a política mesmo, né? Bolsonaro e Lula. Não vai ter terceira via ou o Ciro Gomes é a terceira via? Eu acho que o Ciro Gomes vai insistir, né? E eu acho que a cada desistência dessa, quem fica ganha mais força, né? O Moro, não sei se tá ou se não tá, mas também parece que tá largando mão, né? Então, fica aí o Ciro como uma terceira via, mas tá polarizado, né? Não tem jeito. Eu acho que isso não vem nem de isso não vem nem de uma direção dos partidos ou do cenário político. Eu acho que a própria população, né, ideologicamente, está muito polarizada, o que é ruim. A gente não veio para falar de política, mas você concorda com essa análise aí, Felipe? Mais ou menos. Tem também a Simone Tebet, né, que pode sair aí, né, que é uma outra via, mas ninguém com força suficiente para brigar, né? Dá tempo de brigar? Tem o horário político nem começou ainda, né? Não dá. Eu acho que vai sobrar para Bolsonaro e Lula mesmo e vai ser acirrado a coisa esse ano aí. Acho que, lamentavelmente, periga dividir o país, né? Pois é. Isso já acontece até dentro das famílias, né? Grupo de família, um já briga porque um é Lula, outro é Bolsonaro, um já xinga o outro. Se matam por causa de política. Nós não vamos nos matar por causa de política aqui, mesmo, com não? certeza. Então vou embora. Não, hoje não. Pelo menos enquanto a gente estiver sóbrio. No de vocês é água, tá? Podem ficar à vontade. Doutora Valéria, um dos problemas da sociedade, além dos da política, hoje 100% da vida parece que acontece aqui, né? Pelas redes digitais, né? Até hoje, na hora do almoço, comentava-se sobre guerra, né? Tá tendo guerra lá na Rússia, Ucrânia, lamentável, lógico. Mas a impressão que dá é que se você desconectar um país, você para tudo, né? Para o hospital, para a comunicação, para a transmissão de comunicação, para a rádio, para a televisão. Hoje a sociedade depende de forma
A vida depende da conectividade, né, doutora? Exatamente. Nessa era tecnológica, esse tipo de previsão, né, a gente não esperava que fosse tão cedo, mas com essa guerra na Ucrânia, nós pudemos ver na pele aí, né, de sentir, inclusive, que nos afetou por parte de algumas coisas que subiram, né, por conta dessa guerra, mas que houveram ataques cibernéticos, né? Então, hoje, para ganhar uma guerra, não é somente fisicamente, é virtualmente também, né? Nós pudemos ver vários tipos de intervenção por parte de ambas as partes, tanto da Rússia quanto da Ucrânia, também dos anônimos também, que acabaram aparecendo aí, né? Sim. Como, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, mas uns justiceiros, né? Tentando bloquear sistemas russos por conta desses ataques físicos da Rússia, né? Por parte da Rússia. Felipe, na sua empresa, ainda tem office boy que vai ter a boca do caixa para pagar um boleto? Para sacar dinheiro? É tudo digital hoje em dia, né? Você tem a facilidade dos internet banks aí, né? Então o financeiro trabalha ali dentro do escritório, né? Precisa pagar uma conta, uma transferência. Hoje tem a facilidade do Pix também, que também por um lado facilita, por outro também facilita a vida dos bandidos aí, né? Então, tem que sempre tomar um cuidado com isso, né? Mas tem as seguranças digitais aí, principalmente as plataformas de banco são bem seguras, né? Para um hacker, acho que ter o acesso a essas plataformas deve ser uma coisa bem difícil, né? Não que não seja possível, né? Como já tiveram alguns ataques a bancos aí e tudo mais, mas eu garanto que a segurança é um pouco mais reforçada, né? Há pouco tempo houve uma pane num sistema, eu não lembro se foi do Facebook ou especificamente do WhatsApp, que parou a comunicação durante um dia. Não foi isso? Foram todos os aplicativos do Facebook, né? Todos WhatsApp, do Facebook. Instagram e Facebook. Você, Daniel, pode falar da floricultura? Da sua floricultura? Certo. 100% dos pedidos, da demanda é Quase via 100%, Instagram? né? Como a gente tem uma loja física, né? As pessoas também param, entram na loja e compram. Mas pagam depois com o Pix? Pagam com Pix. Então, assim, mas 90% dos pedidos, inclusive, vem por WhatsApp né, pouca gente vai até a loja, até porque no Instagram tem o showroom completo, né? Tem todo o catálogo de produtos da floricultura. Então, São se fotos sair no do Instagram. sair do ar um dia, a loja praticamente para. Dá uma afetada, sim. Tanto na movimentação de caixa, quanto nos pedidos, e até pra gente comprar de fornecedor, dependendo do que for. Toda a cadeia, né, econômica, né? Prejudica, sem dúvida, né? Por exemplo, o departamento comercial da minha empresa trabalha 100% com o WhatsApp ali, né? O dia todo, né? Conversando, fazendo prospecções, já mantendo os clientes também. Isso é uma ferramenta hoje vital para todo mundo, né? Subir no poste lá e cortar o fiozinho lá, vocês estão de folga, então. Mais ou menos isso. Eu acho que esse é um exemplo lúdico, né? Lógico, não vou subir a escada lá, tá, Daniel? Felipe, pode ficar em paz. Bom, se cair a internet amanhã, já sabe quem A foi. gente já sabe, já. Mas antes fossem todas brincadeiras dessa forma, né? Vou chamar a doutora aqui, porque isso também tem incentivado crime, né? De forma premeditada, né? De forma prevista para isso, né, doutora? Eu queria que a senhora contasse um pouco da sua experiência nessa área, nesse setor. Então, veja bem, com a pandemia, as coisas só adiantaram no sentido dos crimes, né? Os crimes aumentaram, mas não que aumentou no total, eles migraram para o mundo digital. Por quê? Nós acabamos assistindo os cultos online, trabalhando online, fazendo nossos encontros, inclusive por conta da pandemia, né? Familiares online, nossas compras passaram a ser virtuais, então nosso trabalho, então muitas coisas migraram para o mundo online. Na verdade, nós passamos um bom tempo, sem querer exagerar, mas uns 80% nossa vida era online. Então o que acontece? Os criminosos acabaram vendo uma oportunidade para aumentar os crimes, migrar para o mundo online.
E as pessoas, por estarem mais expostas também online, elas ficaram sujeitas a baixar a guarda e fazer tudo online e não tomarem os cuidados pertinentes. Por conta disso, acabam se tornando vítimas fáceis desses criminosos. Itapetininga saiu na televisão, há poucos dias atrás, um idosinho, um senhorzinho que foi assaltado ali perto do Banco do Brasil, ali no Largo dos Amores. Empurraram ele se machucou todo, foi muito judiação, para roubar R$400. Né? Mas o que aconteceu ali? Alguém estava observando ele no caixa eletrônico, senhorzinho bem frágil, né? Botou o dinheiro no bolso, mão beijada para um delinquente empurrar ele e tal. Então é isso que a doutora está falando. Migrou. Antes esses caras ficavam roubando motoboy com o dinheiro da folha de pagamento. Hoje não tem mais andar com dinheiro. O empresário não anda mais com dinheiro, né, doutora? Exatamente. Então a criminalidade migrou apenas de... E o que a gente observa é que cada faixa etária é um determinado tipo de crime. Por exemplo, idosos eles são vítimas de um determinado crime, adolescentes de outro. Então nós temos assim diversos tipos de crime. Empresas também sofrem um tipo de crime. Por exemplo, em empresas nós podemos ver muitos ataques ransomware. Explique melhor para a gente. O que acontece? Nós temos a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. LGPD. Nós estamos rindo Essa eu sei. porque o que eu atormentei já há muitos anos falando sobre essa lei, né? Nós tivemos a oportunidade de estar trazendo essa lei aqui em primeira mão 3 anos antes dela estar em vigor, né? Ela era um projeto ainda e hoje ela já está em vigor e as sanções também já estão em vigor. Então, o que ocorre? Os criminosos, sabendo que as empresas têm que estar com esses dados protegidos das pessoas, dos titulares, das pessoas físicas, né? Ou seja, nós aqui. E eles têm que estar com esses dados protegidos. O que eles fazem? Eles viram uma oportunidade de estarem fazendo esse ataque virtual nessas empresas, que eles veem uma vulnerabilidade, uma maneira de entrar, ou através até mesmo de um funcionário mal avisado, clica num link, algumas coisas, umas práticas indevidas dentro de uma empresa, e acaba colocando essa empresa em risco. Eles acabam criptografando esses dados e depois vem aquela extorsão. Ou vocês pagam tanto em criptomoedas, ou não devolveremos esses dados. Sim. Então, aqui já fica uma orientação para nunca ceder às chantagens desses criminosos, porque não significa que você vai pagar, a tua empresa vai pagar, que você vai ter esses dados na íntegra ou até mesmo ter novamente esses dados parcialmente. Por quê? Eles já viram que você negocia com eles e aí fica esse tipo de extorsão. Aí acaba estabelecendo a eterna. Regra do criminoso e não... Nesse caso, a gente orienta a procurar um profissional adequado e também a polícia. Diminuiu muito o roubo de aparelho de celular, né? do aparelho mesmo. Coisa que antes era muito mais comum, porque hoje eu acho que os ladrões descobriram que os dados que estão nele é que são importantes. Como, por exemplo, roubar o login do Instagram, uma conta no WhatsApp. Tenho que não discordar. precisa nem do aparelho. Tenho que discordar, já vou deixar uma dica aqui também. Por exemplo, o meu celular está aqui, está a minha vida. Tem meu e-mail, tem meus contatos, tem tudo aqui, certo? Mas o que acontece? Muitas pessoas não salvam esses dados em nuvem. Então, se perder esses dados, acaba tendo um prejuízo grande por conta dos dados que estão aqui. Mas, no meu celular, por exemplo, eu não tenho nenhum aplicativo de banco. Então, eu vim aqui, se eu for assaltada, se quiserem Pix aqui, vão me matar, porque eu não tenho. Então, o que a gente orienta? As pessoas aumentaram muito os roubos mesmo, né? Mediante violência, grave ameaça, principalmente na cidade de São Paulo, que tem os sequestros de Pix. Então, o que eles fazem? Eles acabam sequestrando a pessoa para poder... Isso acontece muito... Fazer com que ela mande Pix. Para pegar o celular dela, né, aberto. Então, por exemplo, eu vou precisar do meu celular para usar o GPS dele, por exemplo. Então, o que acontece? As pessoas acabam deixando no painel do carro. Esses dias acordei com uma vítima gritando, porque estouraram o vidro do carro dela e pegaram o celular
com o aplicativo aberto. Então aí facilita muito a transação para eles mexerem em celulares. Então vai usar o aplicativo, põe na perna, põe em algum lugar, não deixa exposto. Evitar também, que a gente fala, para as pessoas também terem um celular do Pix. O que seria o celular do Pix? Um celular específico para você fazer as transações bancárias. Porque se você tiver toda a sua vida digital... que ficaria guardado em casa. Esse celular para você, pode ser um celularzinho velho, modesto, lá que fique em casa, só para você fazer as suas transações bancárias. Por que está aumentando muito o roubo do celular, do aparelho? Porque eles querem o celular, ele aberto já para facilitar a transação. Lógico que eles têm as pessoas para poder desbloquear, mas agora eles estão tão querendo agilizar as coisas que eles acabam pegando aberto mesmo, inclusive abrindo contas em bancos digitais da vítima, fazendo empréstimos, fazendo muitas coisas horríveis. Tá aí, Daniel, vivendo e aprendendo. Eu achei que não roubava mais celular. Rouba. Mas rouba por causa do aplicativo, por causa do Sim, Pix. mas uma epidemia grande de roubo de aparelho de celular em São Paulo, né? Eu andei lendo essa notícia recentemente. Doutora, a minha dúvida ela é processual. Os crimes cibernéticos, eles são contemplados por lei dessa forma ou o crime cibernético ele acaba se enquadrando em algum outro crime que já era previsto no Código Penal antes de existir a internet? Excelente pergunta. Eu gostei da pergunta. O que acontece? Eu também advogo em Portugal. Uhum. Em Portugal, eles já têm, dentro tem o Código Penal e tem uma parte específica só para crimes cibernéticos, que eles chamam de cibercrimes. Uhum. Né? No Brasil, não tínhamos uma legislação específica. Ela começou com a tal da Carolina Dickmann, lembra? Que a gente adora dar um apelidinho para ler aqui no Brasil. Então, o 154, o 154A... ele é a invasão do dispositivo informático, né? Até vejam bem como os criminosos também vão se aperfeiçoando, porque hoje eles não mandam mais o link para acabar sequestrando o nosso aplicativo do WhatsApp, por exemplo. Uhum. O que eles fazem? Eles pegam uma foto diversa, que usam uma pessoa de isca, a gente chama isca, né? Alguém. E, por exemplo, nós temos aqui contatos, começam a pedir para a família e tal. Eles fazem como se fosse uma árvore genealógica da família, dos amigos e tal. E como nós somos descuidados, acabamos deixando os dados facilmente na rede de número de WhatsApp, de contatos. A gente adora se expor, né? Colocar várias coisas na nossa vida. E esses criminosos vão fazendo tipo um dossiê e fazendo uma árvore genealógica. E aí chega, por exemplo, para minha mãe, para o meu pai... e acaba mandando a foto dizendo que eu troquei de número. Ou que eu troquei de número, ou que eu estou... E a pessoa e fala, salve esse número. Então, também fica a dica aqui, nunca salvar o número do criminoso. Por quê? Porque por mais que você apague depois do aplicativo, se você tem um Telegram, por exemplo, ele vai ter o contato teu lá no Telegram. Uhum. Então, as pessoas falam, não, vou salvar porque eu vou ficar brincando aqui, conversando. A gente... não indica essa prática. Parar a conversa, bloqueia e denuncia para a plataforma. Porque o que acontece? Hoje eles têm números assim de todo quanto é lugar do Brasil. O chip eles têm de tudo quanto é lugar. Então, não necessariamente que está 15, esse criminoso está com a geolocalização em Itapetininga. Eles podem estar em Goiânia, né? Então, a polícia aqui em São Paulo, nós temos uma polícia excelente. E nós temos um centro que é no DEIC, que faz essa parte dos crimes cibernéticos. E voltando à sua pergunta, né, para não pular aqui que eu falei de cibernético, eu lembrei da sua pergunta, nós temos, assim, por exemplo, leis, por exemplo, crime contra a honra, né? Uhum. Praticado na internet, eu acabei caluniando, falando que o Fábio cometeu um determinado crime, é uma calúnia, um crime contra a honra. Então, o que acontece? Nós vamos utilizar a tipificação que já tem no Código Penal. Só que, ao longo dessa pandemia, o que aconteceu? Por isso que até às vezes não gosto que gravem a minha aula, alguma coisa assim, falar, Valéria, não gosto que grave, mas porque as coisas estão mudando, né? Então, nós temos artigos novos que acabaram acontecendo no período da pandemia, porque os nossos legisladores acabaram adequando certas situações que até então não existiam. Então, nós temos leis sim,
não há necessidade, até eu andei publicando esses dias que os legisladores estão querendo mudar alguma coisa aí, mas nós temos leis específicas, sim. Lógico, quando não dá certo uma determinada lei específica, vai por uma outra que dê certo, dentro do nosso ordenamento jurídico. O Felipe tem conhecimento desses golpes aí? Já tem alguma experiência para contar? Recentemente acabei passando por isso, né? Tanto no WhatsApp, que na verdade não roubaram a minha conta, né? Na verdade eles utilizaram uma foto minha do Facebook, né? Com um número de WhatsApp que não era o meu. Aleatório. Só que não sei como eles tinham contatos da minha lista, né? Então entraram em contato com o meu irmão, com alguns amigos, pedindo um depósito de dinheiro, né? Aí o meu irmão logo viu e me avisou e pegou os dados da pessoa que estava tentando negociar isso com ele, né? E aí já bloqueou também e eu fui até a delegacia, fiz um boletim de ocorrência em relação a isso, né? Levei os dados lá, o número do telefone e o Pix que a pessoa passou, né? E deixei a cargo aí das investigações aí, né? E também ocorreu do Instagram, né? O Instagram ocorreu a mesma coisa, só que o Instagram invadiram minha conta, né? Inclusive, né, como a doutora estava comentando agora, números de telefone, né? Porque aparece da onde que invadiu, o e-mail e o número de telefone da pessoa, porque eu consegui recuperar. E era um DDD da Bahia, né? Coincidência ou não, né? Acabou de falar sobre isso e em relação a isso, era um DDD da Bahia. Não foi simultâneo com o do WhatsApp? Não, foi uma semana depois, assim. E coincidentemente, após invadirem o meu Instagram, pessoas da minha rede social ali, que não são muitas, começaram a ser invadidos também. Não sei se tem uma correlação esse fato, mas pessoas ali da minha rede, após a invasão do meu Instagram também, alertaram lá, minha conta foi invadida, não compre esse... Tinha lá eletrodoméstico para vender, falando quase que... comprei a máquina de lavar. Um casal de amigo meu está indo viajar para os Estados Unidos, estão queimando tudo, né? Quase. Né? Quase comprei. Então, numa dessa, alguém desavisado acaba, né, caindo no golpe, né? Então, passei por essa situação, sim. Fez um boletim de ocorrência só pelo WhatsApp ou fez depois e depois também? Só pelo WhatsApp. O Instagram, um amigo meu que é da parte de TI, tecnologia, me auxiliou a recobrar a minha conta, né? Recuperar a minha conta. E 2 dias aí eu fiquei fora do ar e a gente tentando, o Instagram pede que você grave um vídeo, até movimentando seu rosto para um lado e para o outro ali, para identificar você como pessoa. É a gente querendo provar que a gente é a gente mesmo, né? Pois é, nessa hora que o pessoal tem que tomar cuidado para não pôr muito filtro no Instagram, que depois o Instagram não reconhece, né? Viu, Daniel? Mas consegui recuperar a minha conta e agora tá tudo normalizado, mas passei por esse perrengue aí, né? O procedimento é esse mesmo, doutora? Exatamente, ele deu sorte de conseguir assim, porque nem sempre, olha que curioso, né? É o mesmo dono, né, do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Só que a plataforma do Instagram, ela é muito mais complicada de recuperar. E às vezes a gente não consegue, tem que ingressar judicialmente. E aí o que o juiz está... isso nos tribunais, não é em Itapetininga, nos tribunais, porque a gente advoga aqui para o Brasil inteiro, né? Eles determinam que a plataforma dê um link de acesso, de recuperação, sobre pena de uma pena pecuniária por dia, uma multa pecuniária, né? Uma multa por dia em descumprimento dessa determinação judicial. Só que aqui, olha, pelo que a gente está sempre, cada dia vai mudando, que eu falei para vocês, vale a pena vocês fazerem também antes de ingressar judicialmente, né? Fazer uma reclamação no PROCON da sua cidade, porque é uma relação de consumo. Então, nós somos usuários, né, da plataforma, então eles têm que dar uma plataforma que funcione para a gente de uma maneira íntegra. Ao invés de fazer boletim de ocorrência ou ambos? Faz o boletim de ocorrência e vai no PROCON? Olha, na verdade, eu não sou a favor de fazer boletim para qualquer coisa.
se você for fazer um boletim de ocorrência, faça ele sabendo que você vai ter que tocar aquele boletim para frente. Você vai ter que ir na delegacia de polícia, falar que você vai querer representar e você vai tomar, não basta só fazer o boletim, porque ele vai ser arquivado. A lei diz que a pessoa tem que representar, né? Nesse caso dos crimes que eu estou falando. Agora, no caso do crime contra a honra, daí é uma outra peça. É queixa-crime que chama. Então, a vítima vai ter que tomar à frente Então, tudo depende do crime, né? Mas, a grosso modo, a pessoa tem que representar, dizer que ela quer que aquilo vá para frente. Mas o que acontece? No caso, por exemplo, da recuperação do Instagram, né? Você pode já fazer... Eu aconselho as pessoas a nunca depositarem nada. No caso dos crimes aqui que falou de venda da venda dos produtos. Para avisar o telespectador aí. Viu lá uma máquina de lavar vendendo baratinho? Exato. Veja bem, não tem bonzinho nessa história. Eu vou ser bem franca, como eu sempre sou. É o novo bilhete premiado, né? Sabe, se eu tô querendo comprar do Fábio uma TV que custa 2 mil no mercado por R$200, porque o amigo dele vai... Então, também tô querendo levar vantagem. Então, se não tiver a pessoa querendo levar vantagem em nada, isso aí diminui o crime. E uma outra coisa também que é interessante, né? Eu fui palestrar em Portugal, levei 2 mulheres da minha equipe, né, de cibersegurança. Nós fomos palestrar para os colegas de Sintra e de Évora, da delegação de Sintra e Évora, sobre os crimes, porque nós estamos mais avançados em crime. Isso não é bonito, né? Não é uma coisa boa, mas a gente passa a nossa expertise para outro país. E o que acontece? Alguns dos crimes que a gente comentava no meio do congresso, da conferência, eles falam, nossa, mas o brasileiro cai nessa? E por que o brasileiro cai nessa? Porque lá, a partir de que você entrou na escola, já tem a educação digital. Então, esse é um lema que É uma disciplina na escola? É uma disciplina na escola, educação digital. Então, se for tentar vender alguma coisa, eles falam, nossa, mas como que cai, né? Então, porque a pessoa tem que ter aquela conferência, por exemplo, no caso, foi o teu Instagram, né, que você disse? Isso. Não, da foto do WhatsApp, né? Roubaram o WhatsApp, roubaram minha foto do Facebook e um número que não era o meu. Certo. Aí, por Usaram exemplo, a foto num WhatsApp mudei de número, mudei de número. Antes de... faz um depósito para mim. Em primeiro lugar, você tem que ligar para a pessoa de um outro, né? Não para aquele número do bandido, para o número que você tinha, aquele número antigo dela, para confirmar. Né? Até aconteceu isso com a Vanessa, por coincidência, tua esposa, uma vez... que sequestraram... Mas não trocaram o número, não. Não, daquela vez... Sequestraram o número dela. Então, daquela vez, que era o modus operandi, né, antigo, né? Que dava mais trabalho pro bandido e era fácil da gente ligar no operador e cancelar, agora eles estão mais espertinhos. Então, veio o do telefone da Vanessa, da empresa, pedindo para que eu fizesse um depósito. O que foi que eu fiz? Eu liguei pro próprio número, que era da Vanessa, que era o mesmo número, porque eu sabia que se fosse o criminoso não ia atender. Aí, batata, veio lá escrito, agora, Valéria, mande só por mensagem, que agora eu não posso atender. Peguei, liguei do número da operadora, a Vanessa desesperada, perdi meu número e tal. Então, a gente tem que fazer isso. E outra coisa, se, por exemplo, vou usar a Vanessa, minha amiga aqui, se a Vanessa está me pedindo dinheiro, por que eu vou depositar para Maria da Silva? Pois é. Não é? Daí vem aquela renca de um monte de nomes que... Geralmente são contas Lara, nós chamamos de contas Lara, esse tipo de conta. O que é isso, contas Lara? Conta Lara é tipo uma conta fake. É abreviação de laranja. De laranja? Isso, de laranja. É de laranja mesmo? É de laranja Olha lá, mesmo. tá vendo? Essas contas são... e aí, vamos supor, nem sempre é o nome da pessoa criminosa. Fala, a fulana que a Maria da Silva tá lá. Estou usando o nome, né? Que tem tanto, deve ter uns 50 Maria da Silva para mais. Mas assim... A Maria não é a dona da conta. Às vezes, necessariamente, às vezes ela está ganhando, tem um valor para você emprestar o seu dinheiro quando são criminosos profissionais. Né? Está em torno de R$700 por mês para você emprestar o seu nome para fazer esse tipo mês? de... Por mês? Só que o que acontece? Quando agora, com essa parte do Pix, que agora não é mais TED, né? Eles estão utilizando o Pix, que é uma transação mais instantânea, né? Completamente instantânea, o que acontece? Quando a pessoa lesada entra em contato com o banco e o banco acaba às vezes o banco percebeu, ele já faz o bloqueio cautelar.
Isso é uma determinação recente, digo recente, novembro, do Banco Central, que ele já percebe que aquela operação ela é ilegítima, né? Ele já faz um bloqueio cautelar. Eu já tive bloqueio transação Pix feita por mim mesmo, mas que levou assim horas ou caiu só no outro dia na conta da pessoa. Porque eles ficaram na dúvida, né? Exatamente. Já para proteger. Um valor acima da média, diferente da média. Exato. Era um valor um pouco mais alto, nada assim, coisa de mil e poucos reais. Movimenta 1.000 por dia. Um dia transferiu 10. Não, é a transação, sei lá, movimento Pix de 200, 300 reais. Fiz um de 1.200. Demorou um tanto para cair. É a malha fina, no bom sentido, hein? Mas por que isso? Eu tive um caso ano passado em São Paulo que o criminoso fez se passar numa empresa que tinha 7 filiais nessa empresa e ele fez se passar por um funcionário do banco. Então ele jogou pela secretária lá um malware, ela clicou, bloqueou lá o sistema. E aí ele veio se fazendo passar, que eles tinham trocado o sistema do banco e tal, um banco X, né? Não posso falar o nome dos bancos. E aí, o que aconteceu? A própria funcionária, a própria dona da empresa, acabou querendo ver como que era e tal, e acabou negociando com o criminoso sem saber que era o criminoso. Ele entrou no sistema, fez lá eles já ligam naquele horário que está quase para fechar o banco, para quase abrir, sabe aquela coisa? Então você não tem como checar. E nessas horas é melhor perder tempo do que perder dinheiro. Então esperar o horário, ligar para o gerente, conversar com o seu gerente se está acontecendo isso mesmo e tal, o gerente da sua confiança. Porque daí ela acabou dando acesso para o criminoso, fizeram Pix de 45 mil. Aí ficou daí que eu entrei nessa história, porque nós trabalhamos com vários peritos. Hoje nossa equipe tem 23 pessoas. E isso, eu comecei na pandemia, eu e mais um perito. E olha como que cresceu, né? Hoje nós temos 6 advogados em direito, especialistas em direito digital, porque não adianta a gente tem que falar com o juiz que não é tecnológico, então a gente tem que fazer um pedido certo para o juiz, não adianta pedir qualquer coisa, porque o juiz não é tecnológico, vai pedir para a plataforma uma coisa que a plataforma fala, nossa, não tem nada a ver que pediram. Então, é importante você estar ligado ao direito à tecnologia, e tem que ter essa diferença. E aí, também, os peritos, tem uns que têm aquele equipamento... Lembra do Moro, quando teve aquele... Vocês ouviram falar de um software chamado Cellebrite? Ele ficou famoso naquela época que quando pegaram do Telegram do Moro. Isso. Então, o Cellebrite é um software caríssimo. Então, não são todos os meus peritos que têm, só um deles tem. Então, o que acontece? A gente prepara as máquinas, eram empresas que eu comentei com vocês. Por causa da Lei Geral de Proteção de Dados, a gente não sabia se o criminoso só entrou lá para pegar o dinheiro ou se ele sequestrou aqueles dados. Então, nós temos que dar para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados comentar, olha, aconteceu isso, para ela estar com boas práticas. Porque se por acaso, passado uns 3 meses, começa a vazar dado daquela empresa, ele fala, mas como que vocês não comunicaram esse tipo de ocorrência, né? Então, é importante, a gente tinha que fazer vasculhar aquelas máquinas, salvar aquele conteúdo, inclusive porque o banco não fez esse bloqueio, não tinha esse bloqueio cautelar. O banco pagou o criminoso. Então o banco também cometeu erro. Aí que ficou aquela briga. Então nós fizemos todo um trabalho para a empresa receber. Graças a Deus a empresa recebeu. Mas não era só esse problema, a gente tinha problemas piores a pensar. Então esse tipo de equipamento de software, eu brinco que ele consegue recuperar até o primeiro dia do seu WhatsApp, do suspiro do seu WhatsApp. Tudo que, entendeu? Então ele apaga, você acha que apagou todo o conteúdo do computador, mas esse software ele vai várias camadas recuperar o que foi. Então isso é muito importante. Então, para a defesa da empresa, nós precisamos acionar. Então, o que acontece? Dependendo, hoje já tem esse bloqueio cautelar. Se fosse esse tipo de transação hoje, a empresa estava mais tranquila. Ô Felipe, no seu caso, então saíram aí vendendo máquina de lavar, televisão, não sei o quê. Você tem conhecimento se alguém comprou? Posteriormente a recuperar a conta, eu entrei nas conversas para ver se tinha tido um diálogo com alguém. E tinham pessoas que tinham questionado, como é que eu faço? Eu quero ver o aparelho.
eu me interesso, só que nenhuma... Efetivou. Ninguém foi para frente com a compra, então... Ainda bem, né? Ainda bem, não caíram no golpe, mas estavam prestes a cair, porque responderam, já estavam, assim, interessados nas coisas, podiam ter muito bem depositado dinheiro e ter caído no golpe, né? Mas, graças a Deus, não aconteceu isso, não. Daniel. Doutora, esse crime que parece que é o do momento agora, né? Que aconteceu com o Felipe, aconteceu comigo, não sei se aconteceu com o Fábio também. Não, porque eu não sou curioso. Eu não não entro em não link. cliquei em lugar nenhum também. Não, mas depois eu quero falar, desculpe, já te cortando, né? Mas como prevenir esse tipo de situação aí? Eu também queria saber, porque eu não me lembro de ter tomado nenhuma atitude assim, né? Arriscada. Mas aquele famoso agora pega sua foto, coloca em outro número de celular e sai pedindo por WhatsApp dinheiro. O que exatamente eles conseguem acessar da sua conta? Porque a impressão que dá é que eles simplesmente dão um print numa foto sua e saem aí usando a sua cara. Mas não, eles têm algumas informações, né? Eles sabem quem são os seus contatos e para o meu pai eles se direcionaram como pai. Minha mãe e minha irmã não. Mas o meu pai é o único que está nos contatos salvo com a palavra pai. O que exatamente eles acessam? Que informação exatamente eles conseguem pegar do nosso WhatsApp nesse crime específico? Você diz de uma foto aleatória de uma foto sua num número diverso. Isso, mudei de número, barará. O que ele puxou ali do meu celular, além da foto? Veja bem, olha que interessante sua pergunta, ele faz umas perguntas boas. Bancada telescópio. Isso aqui tá muito chique, pessoal. Então, o que acontece? Quando nós vamos estudar uma pessoa, porque nós também nós fazemos relatório OSINT para as empresas, por exemplo, para advogados. Aliás, a maioria dos nossos clientes são advogados. São colegas que vêm e falam, olha, nós precisamos colher uma prova digital aqui dentro da cadeia de custódia, ou nós precisamos adequar uma empresa LGBT. Então, eu não faço só crime, né? Todo mundo olha para minha cara e acha que só faço crime, mas toda a parte do direito digital a gente trabalha com tudo. Termos de uso e privacidade, para adequar, as pessoas têm startups as plataformas, né, o termo de uso, de cookies, tudo que a lei exige, a gente faz toda essa parte de digital. Mas, nesse caso, por exemplo, assim, se eu for pegar agora só o que você deixou de rastro digital, eu sei muita coisa da sua vida. Então é o tal do stalkear, né? Eu fico ali um stalkeado bem ali, porque agora o stalker também virou crime de perseguição, 147A, dentro também da pandemia. Então agora é crime, né? Também dependendo do contexto aí. Nesse caso aqui, eu consigo jogar o teu nome e descobrir várias coisas de você. No Google? No Google mesmo. Só que os criminosos, você tem que ver também que eles têm acesso à Deep Web, que é outra camada. Ali vendem tudo. Você pode matar sua sogra por R$100. É uma coisa horrorosa. Não dá muita ideia. Não dá muita ideia. Eu tô brincando isso. Pior um dia que eu fui fazer uma palestra, tava minha sogra. Viu? Pior um dia que eu fui, ela falou, quero assistir a sua palestra. Foi lá assistir, eu fiz essa brincadeira e esqueci que ela tava lá. Mas enfim, brincadeiras à parte. Mas enfim, são rastros digitais. Então, nessa parte, por exemplo, né, o Fábio sabe que eu trabalho também com essa parte de fake news. Né? A gente trabalha para vários políticos nessa parte, porque o que acontece? Começa a ficar inflamado aí, né, que vocês estavam começando a falar de política, e muita gente acaba jogando na internet informações inverídicas. Então a gente fala, às vezes até é criminosa, imputando crime para a pessoa. E você sabe que uma mentira contada várias vezes pode até chama um de virar uma genocida, verdade. outro de ladrão. Até eu provar Imagine que aquilo... na política tem essas coisas. Exato. Não, imagina, não existe. Então, o que acontece? Nós vamos ver tudo que a pessoa deixou de rastro e ali ela vai contando. Às vezes até sem querer, numa coisa, ela deixou o número do celular dela. Não, mas eles têm o número do celular dos amigos, né? Aí é que tá. Você vai vendo que as pessoas, hoje, muitos criminosos também têm dentro das operadoras. Isso aí eu tenho que falar para vocês. Lá dentro. Mas eu acho toda profissão sempre tem uma pessoa ou outra que age de má fé. Acho que essa pergunta do Daniel podia ser complementada por uma recomendação que eu recebi já há muito tempo
que é evitar botar na agenda do contato mãe, pai, irmã, vó, tio. Isso é verdade. Tanto é que só tá meu pai. A minha mãe tá pelo nome, minha irmã pelo nome, mas o meu pai tá. E foi o único que eles realmente endereçaram. Então ele pegou minha lista de contatos de alguma forma. Tá lá. Eu acredito. Olha que interessante que me veio à cabeça agora. Eu ia falar para vocês do golpe da novinha, né? Que também tem esse tipo de golpe que cai muito. A maioria também que me procura são homens, não são mulheres. Como é que funciona isso? Então, o que acontece? No Instagram, isso acontece bastante no Instagram. O que acontece? Tem gente que agora a minha plataforma do Instagram tá aberta, mas até um tempo atrás não estava, porque eu participei da SaferNet e eu tenho uns artistas que são meus clientes, acabaram gravando para mim, né? Do dia, fazendo conteúdo para a educação digital, porque eu me considero uma educadora digital. Eu não quero que as pessoas falem assim, aconteceu crime comigo. Eu gosto muito mais de ouvir e falar assim, olha, eu evitei porque eu lembrei de você, sabe? É muito melhor para mim ouvir isso. Então, o que acontece? Está aberto lá. Mas tem gente que gosta de quantidade de gente, fica aceitando, né? A gente faz um trabalho também nas escolas, para as crianças, os adolescentes não aceitarem nome desconhecido. E muitas pessoas acabam vendo uma foto de uma mulher maravilhosa, esplendorosa, e acaba aceitando. Eu bloquearia. Na hora. Na hora. Eu sei, preventivamente. Preventivamente. Então, aí o que acontece? Aí vai e começa a conversar com aquela pessoa, tá? Eu não estou contando o caso, porque isso aqui tem... Eu perdi as contas de quantos homens já vieram atrás de mim por conta disso. Então, o que acontece? Aí vai lá, começa a conversar e tal, ganha confiança. E o que o homem é? A mulher é um outro tipo de crime que aparece também, que a gente chama de catfish, ou dos scammers, estelionato Tem o caso sentimental, do Tinder, amoroso. famoso na Netflix, né? Então, mas os homens, a mulher é diferente, porque a mulher leva um tempo para você cativar ela. O homem é mais imediatista e o homem é visual. Então, o homem já quer ir direto para os nudes, já quer ir direto para o vamos ver. Essa é a realidade. Então, o que acontece? Elas acabam levando essa pessoa para outra plataforma, para o WhatsApp. Que o WhatsApp você vai gravar, porque no Instagram dá para você, no direct message, você apaga os conteúdos. E no WhatsApp você pode até... Agora sim, agora dá para você configurar a mensagem. Mas acabam fazendo vídeos e a pessoa acaba se expondo e se empolgando ali e elas vão salvando. E aí chantageia depois. E às vezes, eu nem deveria estar falando isso, mas eu vou falar. No próprio outro celular, aqueles que é da bombinha, acaba salvando. Porque a gente também tira conteúdo de plataforma de nudes de algumas meninas que confiam, que isso é crime, né? Confiam da outra pessoa ver e depois a pessoa guarda de lembrancinha e isso é crime, né? E é uma pena boa até. E o que acontece? As pessoas depois falam assim, olha, vem uma outra terceira pessoa, fala assim, olha, nós somos da Polícia Federal e estamos aqui, somos da Polícia Federal e estamos investigando e você está falando com menor de idade. Então você paga um tanto, senão nós vamos continuar o processo. E aí a pessoa acredita e paga. É porque tá com culpa no cartório, né? Paga. Tá com a consciência pesada. Só que paga e não para a chantagem nunca mais. Claro. Nós chegamos a um caso que aí vira um problema de empresa, vamos supor que o Felipe fez isso, o Felipe não fez isso, tá? Que eu conheci o Felipe hoje, vocês são testemunhas. E aí o Felipe fez, por exemplo, aí o que acontece? O criminoso já começa a investigar que ele tem a empresa, aí ele pega a foto da família do Felipe, começa a faz uma montagem ali no WhatsApp todo mundo com o nome da empresa e começa a mandar como se fosse o Felipe num outro número para a empresa, para aterrorizar o Felipe na empresa. Então, quando eles não conseguem de um jeito, então tem pessoas que acabam dando 7, 8 mil para esses criminosos, 10 mil. Não para. Não para. Eu vou chamar o apoiador cultural, eu quero falar sobre educação, porque isso aí exige um novo comportamento, é um novo padrão de comportamento social. Concorda, Daniel? Concordo, Fábio. Antigamente você falava, tem que andar com o RG no bolso. Né? É um outro comportamento. Hoje mudou a configuração, né, Felipe? Então vamos falar mais disso. Eu só vou chamar o apoiador cultural rapidinho. Fique ligado que a gente volta já já. Agora você, Itapetiningano, tem um canal exclusivo para ficar por dentro de tudo que acontece no Poder Legislativo. Canal Digital 40.3. Transparência e fiscalização. TV Câmara de Itapetininga 40.3. O canal da nossa cidade. Dor, febre, tudo ficou mal? Use o PA Digital.
O PA Digital é o pronto atendimento médico da Unimed sem sair de casa. Acesse estaçãounimed.com.br, agende uma consulta e resolva suas queixas de forma rápida e segura, evitando filas e aglomerações. Serviço disponível 24 horas por dia. PA Digital, opção inovadora para seus atendimentos de urgência. Unimed Sul Paulista. Cuidar de você. Esse é o plano. Desde 1993, a Orocento Prime está em Itapetininga oferecendo o melhor em tratamentos odontológicos e estéticos. Ao longo desses anos, evoluímos e unimos a melhor tecnologia, os melhores profissionais e o melhor atendimento para proporcionar o que é mais importante: qualidade de vida. Hoje, contamos com profissionais especialistas em todas as áreas da odontologia e estética. Somos a maior clínica da região, com amplo estacionamento e acesso rápido pelas principais vias da cidade. Orocento Prime, cuidando do seu sorriso. Não para mesmo, você sabe disso, o telespectador já está habituado, né? Já sabe. Não para, o programa não para, vira uma sessão privilégio aqui. Doutora, a gente estava falando sobre os sites, os aplicativos de relacionamento, né? De namorados, de amigos. É um ambiente ainda mais sujeito à submissão de um pelo outro, é isso ou não? Exatamente. Os aplicativos de relacionamento, eles acabam dando uma falsa sensação da pessoa conhecer a outra, ganha uma confiança assim, mais rapidamente do que a pessoa conhecendo pessoalmente. Porque quem está lá está à procura, né, de um relacionamento, né? E aí, o que acontece? Nós temos casos assim que não acabam bem. Por exemplo, casos assim da pessoa encontrar pessoalmente e, na verdade, acabar sendo enganada, e o tal do Boa Noite Cinderela, né? A pessoa é dopada e aí o falso relacionamento aí, né? O falso apaixonado ou apaixonada, tanto homem quanto mulher, maioria dos homens, né? Estão sendo vítima desse tipo de Boa Noite Cinderela. E aí acaba sendo dopado e aí já entra o celular novamente. Porque a pessoa é furtada o celular, depois vai ver, abrir um conta em banco digital, fizeram muita coisa com a vida dessa pessoa. Então, é muito importante tomar cuidado com quem você está conversando, porque às vezes você acha que é a pessoa e não é, né? E as mulheres são muito vítimas também do estelionato sentimental. Não que não tenha homem, mas 98% são mulheres que nos procuram. E quando nos procuram é porque o negócio já está na fase da extorsão. Então é um escalonamento, são gangues nigerianas que praticam isso. A gente recebe aqui, talvez a gente por ler um pouco mais, parece que é tão simples, mas já recebi e-mails dizendo assim: eu quero investir no Brasil, estava procurando alguém para investir, queria saber se você não quer... Achei você. Achei você. Se você não tem um projeto para que eu possa investir em você, eu te mando até $1 milhão por mês. Mas tem gente que cai, né? Ali é uma abordagem muito interessante, porque eu acho que eles estudam um pouco a psicologia, não é possível. Porque, assim, os homens são abordados de uma maneira. E a mulher, como ela é muito, assim, maternal, aquele instinto, né, de querer ajudar e aquela coisa toda, então eles começam... dizer que são viúvos, que têm um filho pequeno e tal, já vão ganhando a confiança. Só que em mulher leva anos, né? Eu tive um caso de uma senhora que foi, aliás, 2 foram gravíssimos, assim, que me marcou, que um deles, essa mulher, inclusive, ela é de outro estado e a família nos procurou porque o que aconteceu? Ela teve câncer nas mamas, e ela precisou fazer a retirada das mamas por conta desse câncer. Então, um scammer nigeriano, se passando por um médico... O que é scammer? Scammer é estelionatário em inglês, né? É um estelionatário.
No mundo digital a gente usa esse termo scammer, que é um estelionatário, né, um criminoso. Ele fez se passar por um médico e aí foi ganhando a confiança dela, convenceu ela, uma senhora, a tirar foto dos seios. Agora imagina uma mulher já mais velha tirar foto dos seios já dá vergonha. Tirar desconfigurado as mamas, pior. E aí ele conseguiu convencê-la porque ele prometeu reconstruir essas mamas. E ela não tinha condições financeiras. Uma vez que supostamente ele seria médico. Isso, daí com muita vergonha ele convenceu. E aí ele já fez toda aquela parte de estudar, ele já começou a ter amizade com os amigos da pessoa. Isso também naquele golpe da novinha também eles faziam isso, vão pegando amizades com um monte de amigos, né? Até para poder comprometer, né? Exato. Daniel sabe o Fábio, né? Só que daí, naquele outro caso, eles falam às vezes assim, por exemplo, a pessoa ela é heterossexual. Então, para poder a pessoa falar assim, não, mas eu não sou mulher que você está conversando, eu sou homem. Eu vou contar para todo mundo que você está saindo com homem. Se o cara é hétero, o cara fica incomodadíssimo. Às vezes até dá o dinheiro para ver se cala a boca e para de encher o saco. Uhum. E às vezes a pessoa até deleta. Nesse caso dessa senhora, ela já estava, veio para a gente, infelizmente, porque ela já estava tentando suicídio. Ela estava tentando suicídio porque ela tinha vergonha da família, vergonha do que ela fez. Então, o que acontece? Nós assumimos, nossa equipe, a gente assume a rede da vítima e nós passamos a agir como se fosse a vítima e tentar pegar tudo para passar para a polícia quem são esses criminosos. Mas um crime, se a origem for um estelionatário nigeriano, você vai... Vai, porque ele tem célula no Brasil. Nós tivemos, se vocês tiverem curiosidade aí, nós tivemos a Operação Dom Juan, feita pelo Dr. Mariano, um delegado de São Paulo, e pegaram vários nigerianos, porque tem vítimas que eles convencem no aeroporto levar mala com dólar, porque daí ele vai trocar, aquela coisa toda. Então, da mulher, eles vão levando anos, elas começam por apelidinho, aí ela pede para ligar a câmera. Liga a câmera. Então, é que eu acabei de voltar da guerra, agora nós somos guerra mesmo, assim, mas... Acabei de voltar da guerra, como se fosse assim, acabei de voltar da padaria, sabe? Aquela coisa assim, como se fosse... então, eu tô na guerra e tal, porque eles geralmente usam fardas e tal. Isso. Então, e sempre tem uma história muito bonita, né? Um herói de guerra, sim, acabou de se aposentar, e tá viúvo, recebeu recursos né? Aí, Até eu me interessa, né? Aí o que acontece, ó? A dica fica o seguinte, que a gente tem que dar dica, né? Como fazer. Recebi a foto daquele homem mais lindo do planeta de militar, ou de uma mulher militar, que também tem a versão feminina desse golpe para os idosos, né? E aí o que acontece? Eu pego aquela foto, jogo no Google Imagens e coloco o nome. Geralmente, esses 99%, aliás, eu nunca vi, eu não vou falar 100%, porque pode ser que tenha 3 nomes. Mas na minha experiência desses anos, nomes duplos, por exemplo, Paul Mark, James Smith, são nomes duplos. Você joga aquele nome e você vai ver, esses dias um veio puxar amizade comigo, disse que estava tentando amizade comigo faz tempo, o Abraham Lincoln, entendeu? Não foi uma sessão espírita. Mas, enfim, o que acontece? Jogar esses dados e aí a pessoa vai ver que eles estão usando o nome de pessoas que existem, às vezes a imagem de pessoas que existem, mas você vai ver por trás, são nigerianos. Perfeito. Felipe, mudou sua forma de comportamento e sua orientação na empresa, por exemplo, ou não? Não, lá a gente paga sistemas de segurança, né, na empresa já para bloquear esse tipo de coisa, esse tipo de atividade, né? E pessoalmente falando, eu melhorei as minhas senhas, fiz essa desbloqueio duplo que eles falam, né, que eles orientam a gente a fazer. E restringi a minha conta, ela era aberta antes, deixei fechado só para amigos, né? E quem eu observei lá na minha lista de amizade, pessoas que eu não conhecia, eu excluí, porque talvez tenha vindo dessas pessoas, né? Nesse tempo que eu deixei minha conta aberta, né? Conforme a doutora falou, a minha conta estava aberta, muita gente começa a te seguir, você nem sabe quem é. E aí, depois do ocorrido, eu acabei tomando essas precauções aí. Foi isso que eu fiz, pelo menos. Não sei se é o certo, ou se tem mais algo que eu poderia ter feito aí, porque é perigoso, né? Os dados e a imagem da gente fica exposta, né? É isso que eu quero saber. Doutora, tem esse livro aqui, vocês conseguem fechar ali?
Manual de Educação Digital, Cibercidadania e Prevenção de Crimes Cibernéticos. A doutora faz parte dessa produção. Exato, isso daí o coordenador é o Dr. Igor Jorge, é um delegado de polícia, professor da Academia de Polícia, é uma referência em direito digital, né, no penal informático, e ele nos convidou para fazer um capítulo aí, né, sobre desse livro, que de uma maneira para um público-alvo diferente, né? Até você pode ler aí no início, que são para escolas, estudantes, né, para as pessoas Jovens. comuns, não, para os pais também, né, para as escolas. Por quê? Porque muitos pais acabam não se preocupam se o filho se alimentou, se preocupam se o filho está bem agasalhado, mas não se preocupa com a vida digital desse filho. E aí larga para o tablet, para o celular, ficar criando esse filho. E a internet é uma praça pública. Ali podem vir pessoas reais, podem vir criminosos, traficantes, bandidos, pedófilos, podem vir gente de tudo quanto é tipo de pessoas. Né? O seu artigo mesmo tem o título Cidadania Digital na Escola 4.0. Exato. Porque o que acontece? A educação, dentro da educação digital, nós vamos abranger essa parte, porque se houver essa cibercidadania, se as pessoas estiverem sabendo de como agir, elas vão evitar é como se um compliance mesmo, você vai estar em conformidade com a lei, você vai evitar daquele problema acontecer. Quanto mais cultura, quanto mais as pessoas souberem, e elas vão estar sempre duvidando daquilo, elas estão mais protegidas. Das senhas, achei que a conduta dele está super adequada, né? Inclusive, há aplicativos para senhas fortes. Eu indico para as pessoas terem 3 tipos de senha, uma para rede social, outra para só a parte da vida pessoal dela, de um e-mail que ela tenha só para um e-mail que ela possa dar nas firmas, nas empresas, que ela vá fazer uma compra, e um e-mail para a vida pessoal dela. Porque é difícil guardar esse monte de senha, doutora? Uma para o banco, e por banco tem senha com um número, tem senha mais de com um letra, mais de um banco, uma é com 6 dígitos, lá é com 8. Eu tenho 2 fáceis. Se descobrirem, eu tô lenhado. Então, não colocar nome de animais de estimação. Data de aniversário, né? Me ajuda aí, pessoal. Data de aniversário, nome da namorada, time de futebol, inícios de CPF ou de RG, né, de documentos. Parcial, né, número do CPF. A dica é o seguinte, tem uma música, que sempre tem uma música que marca pra gente. Começa a pegar a inicial dessa música, por exemplo... minhas músicas favoritas são em inglês, mas assim, começa a pegar, por exemplo, o início de cada música e uma fala, né, uma frase, uma poesia, e, por exemplo, o E coloca um 3, no lugar do A, um arroba, sempre colocar um ponto de exclamação, um ponto final, uma interrogação, né? Assim, hoje em dia, até quando a gente vai fazer um e-mail novo ou até vai criar uma rede social nova, hoje, né? Depois de tudo isso que aconteceu, eles pedem para você tem colocar uma senha mais forte. número, né? tem que ter símbolo. Um símbolo, uma letra maior, né? Maiúsculo. Para poder incentivar a criatividade. Quantidade de caracteres, né? A mais, né? Pelo menos 8, tem que ter um símbolo, maiúscula, número. Hoje está mais... Já está mais visando chato. essa proteção, né? E também tem sites que já dizem se nossas senhas foram vazadas, né? Tem um que me veio à mente aqui agora, mas são vários, mas tem um que é PWONET, daí você www, posso deixar depois para você colocar aí, né? E você coloca lá e sabe se os seus dados são vazados. Que hoje, direto, a gente descobre, né? Daí você pode reforçar, ver onde... Né? Mas são sites gratuitos? Gratuitos. A gente consegue acessar qualquer um sem precisar. E quem me segue pode olhar lá que se a sua senha foi vazada, como mitigar riscos. Então, a gente dá a dica de se... vi que foi vazado, o que eu devo fazer, né? Ou a minha empresa. Então, nós sempre fazemos esses tipos de trabalho de educação digital. Se a pessoa vier conversar com você no WhatsApp, e você não salva o número, você só conversa ali brevemente isso já é abertura suficiente para aquela pessoa conseguir
hackear o seu WhatsApp, alguma coisa assim ou não? Depende, se você só conversou, não, porque ela é criptografada. Inclusive, esses dias até liguei para uma pessoa, a gente estava conversando um assunto privado, né? Daí até falei, e a pessoa, mas eu vou fazer isso. Falei, fique tranquila, essa conversa nossa é criptografada. Diferente da conversa que a gente liga pela operadora, porque isso aí a pessoa pode pedir judicialmente e ter essa conversa, né? Mas assim, no WhatsApp, se a outra parte não salvou e tudo mais, né? Até eu dou linha. Se tem gente que vem fazer palhaçada comigo, pode fazer. Dou linha, tá lá salva, não pago nada. Eu sou um tipo de pessoa que não apaga conteúdo. E aí o que acontece? Se você não clicou em link nenhum, tudo bem. Não cliquei. Uma pessoa veio me oferecer, na verdade, era uma pessoa que eu até conhecia, era um vendedor de porta em porta que vendia um produto, que eu não vou falar o que é, que falava que vinha de uma outra cidade. E depois de um tempo eu parei de comprar o produto que ele vendia e aí ele me mandou um WhatsApp. Olha, queria ver se você não quer comprar de novo e tal. Eu falei, olha, agora eu achei um fornecedor que é bem mais barato, obrigado, tchau. E nesse dia foi o dia que hackearam o meu celular. Foi o dia que colocaram minha foto em outro número e saíram... Ah, não, foi uma coincidência. Foi coincidência. Uma coincidência. Porque aí eu bloqueei o cara, o número Não, do coitado, cara. não. Normalmente Mas não vou mais comprar, tá muito caro. clicar em link. Link suspeito, é isso? Não clicar em links. SMS. O que vi, por exemplo, dados do SMS, se você puder colocar sua verificação não por e-mail e SMS, você colocar pelo Google Authenticator também seria ideal. E, por exemplo, uma coisa que o Felipe falou, né, que acho que não sei se foi aqui que a gente conversou anteriormente, que você também não deixa telefone, foi você que disse, um de vocês fala que não deixa número do telefone no Instagram, nem nada, isso é muito importante, não vincular no e-mail teu pessoal e também de telefone, você não vincular com o Instagram. Ah, não, foi você, foi uma pessoa que me disse hoje, que falou, eu tenho tanto medo que eu não coloco nem vinculo com o meu celular. Isso é muito importante também, uma dica de prevenção. Eu tenho uma empresa online, funciona muito pelo Instagram, né? E a gente está com uma série de posts agora onde a gente indica. Então, uma vez por semana, a gente posta uma indicação de algum parceiro nosso. E a primeira que a gente fez, que foi a semana passada, a gente colocou lá, a Good Flow indica uma nutricionista que é parceira nossa. E aí a gente colocou o perfil dela, né? O perfil dela no Instagram, no post, e colocou o número do celular, que ela disponibiliza no perfil dela. Mas aí, antes de postar, a gente preferiu tirar o número do celular. Fizeram muito bem. Porque dá muito de mão beijada, né? O número do celular de uma pessoa com a foto dela. Aí... Até também por conta... porque essa era uma pessoa física ou era o nome da empresa dela? Não, pessoa física? O perfil dela chama Nutrição Sem Complicação. Não é o nome dela. Ah, tá. Mas tinha foto dela. Mas tinha a foto dela e o porque celular. a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela já deixa claro que não pode expor os dados pessoais, né? A menos que ela dê o consentimento. A gente pediu para ela. No caso aí é uma por parceria escrito. Comercial, né? Oi? A anuência dela por escrito. Escrito no WhatsApp, pode ser? Pode, se ela colocar, eu autorizo você colocar meu celular, ok. Perfeito. Ah, não, a gente tirou o celular e a gente nem queria autorização Não, dela. essa parte do celular que eu digo, né? Ah, tá. Porque às vezes as pessoas Mas ela teria acham... autorizado, né? Isso que o Daniel fala. A gente mandou o post e falou, olha, podemos colocar isso aqui? Você acha legal? Poxa, super legal, obrigado. Aí eu mesmo falei, não, vamos tirar o celular. E aí eu comuniquei a ela, olha, nós estamos tirando o celular, vamos deixar só o seu perfil no Insta, porque eu acho que dá muito... aprovado já. Sabe, Daniel, quando você veio contar do outro vendedor, me fez uma outra... Porque nós estamos mudando a prática, né, das coisas. Então, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nós acabamos indo nas empresas para dar essa assessoria, como que é o comportamento da empresa após com a lei em vigor, né? Muda muita coisa. Então, às vezes a empresa coloca todos os colaboradores para assistir e tudo mais, que é o ideal. Porque o que acontece? Tem gente que... Tem empresas, né, agora, não sei se é do Felipe, autoriza eles usarem o celular pessoal dentro da empresa. Então, não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia. Por quê? Porque ali, às vezes, eu me lembro uma vez, numa empresa muito grande que a gente foi dar
uma palestra, a gente chama Talking Company, que colocaram a faxineira, foi uma lição para mim, inclusive, que eu falei, nossa, por que será, né? Mas eu achei bem bacana. Tinha o CEO da empresa, mas tinha a colaboradora da faxina. Eu falei, nossa, que incrível, né? Eu achei aquilo bacana. Mas na hora eu não tinha me atentado o porquê. Eu falei, nossa, que empresa legal. Eu achei bonito assim a conduta, só que eu não tinha entendido. Mas depois eu fui entender que aquela colaboradora da faxina, ela não pode ser deixada de lado como se ela não existisse. Porque na hora do cafezinho lá, ela não pode clicar num link que ela está querendo comprar um produto e colocar a empresa inteira porque ela usou a internet da empresa. Entende? Então é importante essa conduta. Não adianta você ir no topo e também não adianta todo mundo e o chefe não está participando, que aquele chefe também pode colocar a empresa em risco. Claro. E outra, lidera-se pelo exemplo, né? A educação vem de cima, não tem jeito. O Felipe, no mundo corporativo, tem a ver com crime digital, porque usa dados e tal. Mas eu recebo na minha empresa lá, de vez em quando aparece boleto. Associação Comercial do Brasil. Vem bastante, né? Vem aí muita você olha coisa aquilo e fala ali assim, manda pagar, né? Normalmente são valores duzentão, né? Mas você checa, você não é sócio daquela... Sim. Né? Essa prática eu acredito que seja bem comum, né? É antigo, inclusive. Porque isso, chega né? na casa da gente, você não prestar atenção, você paga na empresa sempre. Então, e vem com a razão social corretinha. Acho que isso começou pelo correio já, né? Pelo correio, correio você já recebe o vinha, boleto. Vem pelo a correio. carta lá com o boleto pronto para você pagar e cair no golpe, né? O financeiro nosso é bem criterioso, né? Porque com dinheiro a gente não pode brincar, né? Lógico. O dinheiro não aceita desaforo, né? Não. Não Então, quer quem paga mal, paga duas vezes. paga né? duas vezes. Então as meninas lá, elas têm um olho clínico para essas coisas, né? Se vê que um boleto não condiz com nenhum parceiro comercial, ninguém que tem uma constância ali de compra e venda, alguma coisa relacionada à empresa, já acende um alerta ali, o que é isso? Já questiona ali o diretor financeiro. E Pra tirar limpo. Há poucos dias não atrás, saímos pagando tudo, não. Aqui em Itapetininga surgiu uma reclamação, doutora, de empresa de seguro. Porque você tem aí o mercado de seguro, são, no fundo, 3, 4 seguradoras, logotipinho ali, bonitinho, manda uma carta. E aqui em Itapetininga, aí descobriram, aí alguém foi na delegacia, etc. Mas se você tem seguro com aquela empresa, passa a ser quase que automático, né? Chegou o boleto do mês. Né? Você tem frota, igual a gente tem frota de automóveis, tem bastante carro. Então, chega lá uma apólice que não foi você que contratou, se você não reparar bem nos dados, se você não vê se são os dados da empresa mesmo, você acaba Vem o pagando... logotipinho da seguradora que você tem. Acaba pagando conta que não é sua, Que né? não é sua. E detalhe também, se tiver a dúvida, não ligar para aquele número que está no boleto, que pode ser do criminoso. Do criminoso. Sim. Ele vai confirmar. Hoje né? mesmo, o que aconteceu? Eu contratei um serviço de internet para a casa da minha tia e como não veio o boleto físico para pagar, venceu dia 15, hoje é dia 22, fui olhar 24 no hoje. 24. Pior, olha quanto eu estou inadimplente. Já tá pagando a multa. Eu paguei 24. multa. Paguei multa por 23 foi inadimplência. ontem. Então, 24 hoje. 23 hoje. Não, hoje é 24. Hoje é terça-feira. Hoje é terça-feira, Daniel. Hoje é dia 24. Perdão, gente. Você confunde aqui. O tempo voa. Então, o que acontece? Eu recebi no meu e-mail, né, porque eu cadastrei os meus dados e tal, e veio uma cobrança, né, dizendo que era para pagar e para ligar para tal número. Eu, tão desconfiada, eu sabia que eu estava devendo, né, porque eu que cuido das coisas dela, e como não veio nada, a cuidadora disse que não tinha vindo nada lá e tal, eu sabia que estava devendo, eu peguei e liguei no número da operadora, né, aqui no caso da Vivo, 8486, liguei, pedi, eu falei, olha, então você manda para mim assim, assado. Ela falou, não, mas é só você clicar lá. Eu falei, não clico em nada. Tinha vindo mesmo. Só que aquele 0800, até do 0800 eu desconfiei. Porque o criminoso, quando ele sabe que você está... Eles estão checando tudo. É o que eu falei. Às vezes tem gente dentro das instituições, da operadora. Então eles sabem, por exemplo, que você pediu um selo azul dentro do Instagram. Também tive uma moça, até acabou virando uma matéria esse assunto. Para quem não me conhece, eu sou chegadinha no vinho, né? Sou uma wine lover. Adoro vinho. Wine lover. Uma wine lover. E aí eu sigo uma moça que ela tem sei lá quantos casos de seguidoras, ela é bem popular.
e ela quis pegar um selo A verificação, né? da verificação azul. E ela pediu. Só que o criminoso também, não sei como eles têm acesso a essas coisas, né? Porque daí eles já ficam, né? E aí descobriu e já ela recebeu no e-mail que era para ela clicar lá que já o selo dela veio. Eu não tenho selo até hoje por causa disso. Aí o que acontece? Ela clicou e perdeu a conta dela. O que é esse selo? É um selo para dizer que você... É você mesmo. Igual artistas, os artistas que tem, né? Sim. No Instagram você pode ver que Autenticidade, tem É uma autenticidade, um selinho exatamente. azul ali, só que você tem que requisitar isso para a plataforma, né? E daí Você tem uma centenas, análise, milhares né? de E o criminoso fez se seguidores. passar por... perfis da Xuxa. Entendi. Mas só um Só um é dela mesmo. é o dela mesmo. Então, na dúvida, você tem que checar muito. Na verdade, hoje eu não clico assim. Quando eu preciso ver alguma coisa que mandaram de link e tal, eu mando para os meus peritos. Não, pode entrar, pode ver isso, pode ver aquilo. Eu não clico em nada. Tem uma assessoria boa. Eu tenho uma assessoria boa. Inclusive, uma coisa que eu quero comentar. Eu não acesso, nem sempre sou eu que estou acessando minhas redes sociais. Mas o que acontece com a gente falou de aplicativo de relacionamento? Eu vou escrever sobre isso, porque está ficando insuportável o Facebook. Não sei se vocês conhecem as mulheres aí que se reclamaram alguma coisa. As pessoas estão achando que Facebook é Tinder. Acham que a gente está ali porque a gente aceitou a amizade, que tem que ficar dando em cima, que tem que ficar fazendo graça. Então, está ficando assim difícil. As pessoas estão perdendo assim, tá criando uma falsa intimidade que não existe. Já no Instagram não tem muito isso, olha que curioso. Acho que tá mais corporativo, né? Tá mais empresarial, parece. No Facebook, então as pessoas assim, muitas vezes as pessoas falam, olha o que escreveram aqui, né? Eu vou ver depois, né? Falando em corporativo empresarial, uma outra rede social é o LinkedIn. Sim. Muito golpe lá também, hein? No LinkedIn. No LinkedIn. Desse tipo que você mencionou, não sei se a gente estava no intervalo. Eu sou um sheik árabe e estou com milhões de dinheiros querendo investir no Brasil. Quero fazer parceria com você. Muito disso no LinkedIn. Quantidade grande. Tem tido esse Tem. apontamento aí? Assédio também, LinkedIn. E vaga de emprego Porque também. o que Vaga de acontece? emprego, né? As mulheres estão sendo muito assediadas lá por conta de que a pessoa está precisando do emprego, alguma coisa assim. Até se o meu LinkedIn não é atualizado, sabe? Uma pessoa fez para mim, uma época eu era líder legal de uma ONG internacional de mulheres em cibersegurança, eu tinha que ter o tal do LinkedIn, que para mim eu não utilizo, para falar bem a verdade. E aí, o que aconteceu? O LinkedIn tá lá que, sei lá, que eu talvez esteja procurando emprego, alguma coisa assim, a pessoa que fez para mim colocou lá o que chove de oferta, mas vamos supor que eu tivesse mesmo, né? E aí o que acontece? As mulheres às vezes aceitam, né, a entrevista, uma coisa, vai ver para assediar, para fazer graça, para, entendeu? Fazer esse tipo de coisa. Então, é verdade isso que você falou, bem interessante. Bastante Na verdade, imagina, a gente falou até de rede de aplicativo de amizade, né? De namoro. Então, assim, é mídia, né? São meios, são canais de aplicar golpes, né? Agora, uma coisa assim também, que é um golpe que nós não falamos aqui, só falamos no início, é o golpe do swing swap. Nós temos um cartão SIM dentro do nosso chip, né? Então, quem nunca mexeu nesse cartão, nesse card do SIM card, né? Ele vem com um código da operadora padrão. Então, por exemplo, o meu era, né, hoje não é mais, 8486. Que é o meu é Vivo. Então, vamos supor, se o meu é Claro, acho que é 32, eu não sei aqui ao certo, aqui preciso pesquisar. Mas cada operadora vem. Então, o que acontece? É importante a gente mudar esse código. Como que eu faço? Eu ligo na operadora, falo para a atendente o meu código PUC, P-U-K. Eu quero o meu código PUC. Todos nós possuímos 2 códigos PUC. Quando a gente compra o chip que vem no plastiquinho, vem lá os códigos, mas tem gente que guarda, tem gente que não guarda, descarta. Mas a operadora é obrigada a dar esse código PUC. Por quê? Se eu for fazer essa operação de mudar esse cartão SIM e bloquear, esse código PUC ele vai servir para desbloquear, senão eu fico sem o celular ali. Então, eu acabo utilizando esse código para desbloquear e tentar fazer essa mudança. Então, por que é importante? Porque criminosos dentro da operadora, mancomunados com criminosos fora da operadora,
acabam fazendo um downgrade. O que é um downgrade? Eu que tenho um plano pós, acaba virando um plano pré, eu nem sei, acho que o meu celular não está funcionando, vou falar na operadora, e a operadora fala, não, mas você não é mais dono, você não é dono dessa linha, essa linha é do fulano de tal. E é o mesmo código, às vezes está numa outra cidade. Geralmente eles já jogam numa outra cidade de propósito. E aquela pessoa que adquiriu como pré, então ele era pós, a pessoa comprou o chip pré. Então, a pessoa é dona, ela é o titular daquela linha. Então, para a operadora desfazer isso, tem que estar com aquela outra pessoa, levar o chip e tal. Então, às vezes, a gente até tem que ficar caçando quem fez isso, para poder ir lá junto, para poder voltar. Porque imagina uma pessoa que tem mais de 20 anos aquela linha e perde. Isso causa um transtorno grande. Também. Ô, Daniel, o risco antes era só lançar a caderneta, compra fiado que a gente fazia na mercearia, não? Era. Agora tá bem mais complicado, não? Agora complicou. Valeu a conversa hoje ou não? Ou bastante, não? Aprendemos bastante aqui. Acho que a lição aí que a gente pode tirar é do cuidado mesmo, né? Tomar cuidado com o comportamento, né? Coisas simples, né, doutora, que a gente pode fazer que acabam melhorando aí a segurança da nossa vida digital. Exatamente. A gente sempre desconfiar, tomar as cautelas, sempre também não fornecer senhas, não fornecer dados, né? No Facebook tem aquelas compras, a pessoa pede os dados, pede para puxar conversa lá pelo WhatsApp, ou às vezes agência de foto de modelo. Esses dias mesmo um jovem lá quase caiu, porque falou assim, vem conversar com a gente, vimos que você tem um perfil legal, conversa com a gente, passa seus dados, porque os dados é o que a gente tem de mais importante, né? Meu pai falava assim, o que a gente tem mais importante é o nome, hoje são os dados, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, também não querer tomar vantagem de comprar coisas baratas, não querer aplicar em criptomoedas aí que para ganhar um valor enorme, né? Isso aí Oferta de emprego, né? Ofertas de emprego. Eu tenho muito dó, porque oferta de emprego a pessoa está precisando, acaba dando os dados, e aquela pessoa, além de estar desempregada, acabam abrindo conta em banco digital que vira uma Lara, uma conta Lara. Trabalhe 2 horas por dia de casa, receba de R$1.500 a R$3.000 por semana. Direto redes aparece. sociais, né? No Você meu mexe com SMS, redes eu recebo sociais? muito no SMS. Acho que eles devem saber que eu estou sem dinheiro. Para mim não veio ainda, eles não descobriram. Felipe, obrigado pela prosa aí. Valeu a conversa ou não? Valeu, 100%. Aí aprendemos mais, cada dia mais aqui com a doutora, para a gente se precaver aí dessas situações, né? Porque de pilantra o mundo tá cheio, né? A gente precisa se precaver o máximo que puder, né? Que cuidados, doutora, também agradecendo a sua presença, para idoso que é um pouco mais ingênuo e crianças, né? Comum, viu? Passo a senha aí que eu vou lançar aqui no banco. Viu? Não tem mais esse contato por telefone, né? E às vezes o idoso cai, né? É mais suscetível, né? Fazer uma conversa, né? Ter uma conversa na casa, combinar, por exemplo, códigos, né? de conduta, por exemplo, falar para o idoso, olha, não vou trocar de celular, mas se eu trocar de celular, eu vou ligar, vou falar tal coisa, assim, assim, assado, que eu troquei de celular. Não vou pedir dinheiro. Se for pedir dinheiro, vão pessoalmente, né? Pelo menos toma um cafezinho com o idoso, porque né, geralmente os idosos ainda ficam esquecidinhos. E as crianças, orientar, sempre mostrar para os pais. Ter essa liberdade de tá mostrando, olha, o mundo é terrível, né? E tem alguns países que fazem uma campanha boa. Teve um caso bom, enfim, são vários casos, né? Se a gente ficar aqui horas e horas conversando, mas dá liberdade para a criança contar o que está acontecendo. Ainda está tendo aquele golpe terrível, terrível, de ligar de madrugada para casa e dizer, tô com seu filho aqui sequestrado. Cria uma situação que pega qualquer um numa situação de desespero emocional, né? Exatamente. E a pessoa fica tão nervosa que ela acaba achando, era a voz do meu filho. E não era, mas é tudo emocional, né? Ainda tem isso? Ainda tem. Menos, mas tem. Doutora, muito obrigado pela sua aula. Imagina, eu que agradeço. Se ficar Compartilhando com os alguma telespectadores dúvida aí, aí, né, que sempre fica, pode nos procurar nas redes sociais, né, que a gente, ou deixar a dúvida com você aí, a gente tenta responder. A doutora não falou, mas eu sei da sua experiência internacional, não só em Portugal, mas também nos Estados Unidos. Também está advogando lá? Eu advogo em Chicago, né? Sou advogada em Chicago há 14 anos. Portugal agora em maio fez 8.
E no Brasil, indo para 23 anos. Privilégio nosso tê-la aqui em Itapetininga, então. O privilégio é meu estar com vocês. Isso aí. Mais alguma dúvida aí, Daniel, Felipe? Valeu, né? Isso aí, valeu Daniel, valeu Fábio, obrigado Obrigado pela você, oportunidade aí. É isso aí. Obrigado, doutora. Muito bem, tá aí o telescópio. Se você, como o programa foi gravado, pode mandar sua mensagem aqui pelas redes sociais, que oportunamente nossos convidados aí vão te auxiliar com certeza absoluta. E fique sempre ligado no telescópio, porque o telescópio tem uma função, além de ter um jornalismo independente, poder também auxiliar, prestar serviços. Que nós pensamos aqui, esse é o dever de todo veículo de comunicação. Beleza? Um grande abraço, fique ligado sempre no seu telescópio pela TVI. Até amanhã. Telescópio. Apoio Cultural, Plano Familiar Camargo, Tradição, Seriedade e Respeito. Orocentro Prime, cuidando do seu sorriso. Unimed Sul Paulista, cuidar de você, esse é o plano.